Olá, vamos pintar esta carinha com a Maricélia Pinturas. Se inscreva no canal, clica o sininho, deixa um like, deixa um comentário. Eu vou fazer um leve sombreado com o azul bebê, vou envolver bem o pincel, envolve bem o pincel, tiro o excesso e vou sombrear essas lateraisinhas aqui, ó. Esse sombreado, ele funciona como uma moldura para o desenho. Vamos fazer agora o fundo para o rostinho com amarelo pele. O amarelo pele, eu costumo dissolver ele com um pouquinho de branco. É amarelo pele e branco, olha lá. Coloco a tinta no cantinho do pincel, tá? E vou esfumaçando, ó. Não fico muito preocupada com os espacinhos, não, né? Entro dentro do cabelinho, que é onde vai ser a orelhinha. É somente o fundo da pintura, ó. Agora, com um pincelzinho menor, número 6, de cerdas, né? Olha o amarelo pele original, olha a diferença, ó. É a mesma cor, só que esse daqui eu adicionei branco, e esse aqui ainda tá puro. Com a tinta, ó, na pontinha do pincel, vou escurecer um pouquinho mais, ó, o contorno do rostinho, ó. Tinta, né, no cantinho do pincel. Nós vamos fazer o contorno aqui, ó, do rostinho. Agora sim, eu posso, ó, com a tinta no canto do pincel, você coloca e desliza. Orelhinha, vou deixar o centro do rostinho, ó, mais clarinho, ó, tinta na ponta do pincel, olha, e vou esfumaçar, ó, bem esfregadinho, deixo o centro do rosto um pouquinho mais claro, com o branco puro, olha só, coloco no centro e vou clarear, é um rostinho bem gostosinho, bem facinho de fazer. Esfumacei, mistura, né? O centro do rostinho fica bem clarinho. Com o siena natural, o mesmo pincelzinho número 6. Vamos brincar. Olha, vou contornar a boina, né? O chapéuzinho. Olha, por enquanto, ó, é só um contorninho. E aí, com a ponta do pincel, vou puxando, né, com a ponta do pincel, eu vou puxando as mechas do cabelinho, até aqui, né, no centro do rostinho. Com a pontinha do pincel, eu vou dando movimento ao cabelinho. Olha que gostoso, tá? Não precisa se preocupar muito com as pontinhas, porque depois dessas pontinhas mais delicadas, né, aqueles fiozinhos mais finos, aí eu faço com o pincelzinho 0. Olha só, vai ser aquele garotinho assim que gosta de brincar, né? É um garotinho que gosta de brincar, que faz algumas artes, que bagunça a casa. Olha só, não pode fazer isso, né, criançada? Olha só, ó. Então, aí a gente deixa um cabelinho mais comprido, aquele menininho assim, bem sapequinho, né? Depois do siena, um pouquinho de caramelo. Olha só, sempre pegando a tinta, ó, no cantinho do pincel. Olha, tá? Vamos deixar um ladinho aqui mais escuro. Deixa a orelhinha aqui livre. Vai ser um cabelinho castanho. Limpar o pincel, ó, limpei bem limpinho, né? Que aí vamos dar uma esfumaçadinha aqui. Você pode até escurecer um pouquinho, né? Com marrom, vou continuar escurecendo os cantinhos, ó. Sempre os cantinhos deixa um pouquinho mais escuro. Aqui é bem cantinho. Então, com o cantinho do pincel e o cantinho do desenho, você escurece
Com o cantinho do pincel, você escurece um pouquinho mais. Aqui na orelhinha, ó, com o cantinho do pincel, eu vou dar uma marcadinha, ó, no centro da orelhinha. Só uma sujeirinha para dar aquela cavidade da orelha, dar o buraquinho da orelha. E vamos fazendo o cabelinho. Dá umas puxadinhas. Aqui embaixo, em um cantinho da orelhinha. Então, também vou escurecer, seguindo a teoria do cantinho. Todo cantinho merece uma corzinha um pouquinho mais escura. Ele vai ganhando forma, o cabelinho, com o rústico. Olha, cantinho do pincel. Olha, todo garotinho, né? Às vezes a gente pinta um desenho e a hora de fazer o rostinho a gente se perde todinha, né? Então, vamos lá. É uma carinha bem facinho. Os cantinhos a gente escurece. O cantinho do pincel, dá uma modeladinha aqui no rostinho. Cuidado com a orelha. Depois eu dou uma recuperadinha na orelha. Ah lá. E o cabelinho, agora só falta iluminar esse cabelinho. Agora, para iluminar, eu vou usar um pincelzinho bem pequenininho, olha só. Vou iluminar com os mesmos tons que eu usei, com o siena natural e com o branco. Pode pegar a tinta junto, ó, tá vendo? Branco e siena natural. E vou iluminar. Não tá um pouquinho molhado ainda, eu posso usar só o branco, porque o siena já tá por aqui, né? Branco e siena. Fazer algumas mechinhas, né? Tá? Clarear. A luz, ela tá vindo nesta direção. Então, vou iluminar mais esse ladinho do cabelo. Depois eu vou colocar alguns fiapinhos, né, com o pincel zero. Desse lado, eu vou colocar menos branco. Posso até iluminar, em vez de eu usar o branco, aqui eu usei branco, né? E aqui eu usei um Nápoles. Então, tá completinho o nosso cabelinho. Vou usar o pêssego, olha, pra separar, né? Colocar um pouquinho de sombra aqui, ó. Pêssego, posso usar o marrom ou o chocolate, tá? Se você não tiver o chocolate, é o marrom. O marrom um pouquinho mais claro também dá certo. Com o pincel número 8, eu vou definir o contorno do rostinho. Tinta no canto, ó, do pincel, né? E aí eu vou deslizar o pincel e refazer esse contorno do rostinho. Vamos dar uma alisadinha. E aí eu vou deixar secar um pouquinho esse rostinho. Então, enquanto secou o rostinho, eu trabalhei o chapéuzinho com sépia, pincel da Condor, série 422, número 000, para filete. Eu vou trabalhar aqui, ó, o cabelinho, né? Com a tinta sépia, bem meio dissolvida, eu vou tirar alguns fiozinhos mais soltos, ó, que vai dar leveza, né, esse rostinho, olha. Tiro alguns fiapinhos, vou contornar a orelhinha, ó, para ela ficar um pouquinho mais definida, né? Parzinho de orelhas, orelhinhas, olha assim. Posso aqui, ó, puxar, né, direcionar a franjinha dele, olha só, com fiozinhos assim, mais levezinhos, ó. Ó, umas puxadinhas, dissolver a tinta, né, com água. Olha, aí você bateu um ventinho, né, arrepiou um tiquinho, ó, o cabelinho dele não ficou chique? A orelhinha define um pouquinho mais, ó, que bonitinho. Contorno, né, do rostinho, né? Encharca bem o pincel, né? Só definir o rostinho.
aqui o pescocinho, né? Alisar aqui que ficou um pontinho. Aí me perguntam, né? E agora? Tem que fazer olhinho, tem que fazer boquinha. Esse rostinho, ele é bem simplesinho, ó. Com o fundinho do pincel, eu vou marcar o olhinho. Ele tá olhando assim um pouquinho para a esquerda. Então, eu vou colocar o olhinho, um segredinho para vocês. Ele tem que ficar na reta da orelhinha. Eu não posso colocar ele aqui embaixo, muito lá em cima. Então, eu tenho que colocar ele no centro da orelhinha, ó. Um olhinho aqui. Só ver que é um rostinho assim, bem facinho de fazer. Olha, ó. 2 olhinhos, ó. Posso até carregar um pouquinho mais, que eu quero um pouquinho maior. Olha. Fiz os olhinhos, ó, com o fundinho do pincel. Tá feito o olhinho. O narizinho, ele tem que ficar no centro desses 2 olhinhos. Então, deixa eu dar uma arrumadinha aqui. Então, vamos marcar o narizinho. Ele tem que ficar no centro dos 2 olhinhos, olha. Pro narizinho, vou pôr só 2 pontinhos, ó. Esses 2 pontinhos já vão insinuar o nariz. Vou colocar um pouquinho com rústico, um pouquinho mais escuro. A boquinha, ela tem que direcionar de um olhinho para outro olhinho. Então, olha, se eu começar e no centro do nariz, olha. Aqui, indo em direção àquele olhinho. É só um sorriso, né? O rostinho, ele tem que transmitir isso, gente. Transmitir alegria. Se ele tá transmitindo alegria, ele tá perfeito. Vamos fazer um cantinho assim. Esse cantinho aqui, ó, é com o chocolate. Vou escurecer um pouquinho mais com o rústico. Pra ficar com aquela carinha assim, mais sapequinho, ó, só uma marcadinha. Olha que rostinho, não ficou assim, com aquela carinha de sapeca? Vamos puxar aqui, ó, um cíliozinho bem petitiquinho aqui, ó. Olha, só pra insinuar mesmo garotinho arteiro. Olha lá. Ó, só uns puxadinhos assim, insinuando os cílios. Posso até colocar aqui, ó, insinuar uma sobrancelhinha. Olha, é bem facinho esse rostinho. Não ficou com a carinha fofa de um garotinho sapeca, gente? Agora que tá um pouquinho mais seco, né? Com o pincelzinho 0, vou colocar um pontinho branco, um pontinho de luz. Olha só, tá pronto o nosso garotinho. Se inscrevam, clicam no sininho, que aí vocês vão receber notificações de quando eu postar um vídeo novo. Conheça um pouquinho mais de Maricélia Pintura. Um beijão para todos vocês.